Nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente do sistema de iluminação aqui do Fastback Abarth. Como é o farol? A gente sabe que tem um conjunto totalmente em LED, mas será que ele tem um conjunto eficiente? Vamos primeiro entender como tudo isso aí funciona. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, ou Daytime Running Light, também conhecido como luz de rodagem diurna. Qual que é a função desse tipo de iluminação num carro? Principalmente avisar ou mostrar para outras pessoas e veículos a presença do carro. E esse LED aqui, ele fica aceso durante o dia. Então, quando o farol está apagado, tudo mais está apagado, você tem essa iluminação. Mas aí muita gente pergunta, mas para que o carro precisa ter um DRL? Às vezes, a iluminação do carro ela pode ser útil para chamar a atenção de pessoas que estão passando ou outros veículos por conta do destaque da iluminação. E não é só isso. Mesmo dentro das grandes cidades, às vezes você tem variação de iluminação. Por exemplo, você está andando numa via, aí de repente pega uma região muito arborizada, ou então está entrando numa garagem rapidamente. O DRL, com essa iluminação, ele não tem a função necessariamente de iluminar o caminho, mas sim de mostrar a presença do carro e dessa forma até mesmo evitar acidentes. E detalhe, o DRL ele é sempre mais forte do que a luz de lanterna, porém a intensidade dele é mais fraca do que o farol baixo. Aqui agora nós temos a posição de lanterna. Com o carro parado, quando você está ali na posição do farol ligado, você tem essa iluminação que é um pouco mais fraca. Essa iluminação é utilizada principalmente quando você tem o carro parado numa via. E aí você põe na posição de lanterna justamente para indicar a posição do carro. Tem gente que às vezes dirige o carro à noite na posição de lanterna. Isso é um erro. Você não deve fazer isso. A posição de lanterna é apenas uma sinalização um pouco mais fraca que o DRL para quando o carro está meramente parado na via. Dessa forma aqui nós temos o farol baixo ligado e na parte superior você tem a iluminação de lanterna. O farol baixo aqui é do tipo refletor parabólico, não é aquele sistema do tipo projetor que tem lente. E na parte superior desse refletor você tem aí a iluminação em LED. Quando você aciona o farol alto, aí é o refletor parabólico que fica mais na parte central do farol. E claro, aqui nós temos um conjunto de boa iluminação, só que a gente vai testar isso na prática para vocês. Uma coisa que os carros andam perdendo, mas nesse daqui está presente, é o farol ali na parte de baixo. Nós estamos falando aí do farol auxiliar dianteiro ou farol de neblina. Muita gente chama isso aí de farol de milha, o que é totalmente errado. Isso aí não é farol de milha. A função daquele farol ali embaixo é uma iluminação mais próxima do carro e mais aberta, justamente para quando você tem uma condição de neblina ou chuva mais forte, você ter essa iluminação mais próxima do chão, justamente para conseguir destacar as faixas de rolamento quando a iluminação do farol aqui da parte superior não é tão eficiente. E a luz de pisca fica onde? Também totalmente iluminada em LED. Tá vendo aqui o DRL? Quando a gente aciona o pisca, ele apaga o DRL para poder ter a luz de pisca. E se você estiver na posição de lanterna, mesma coisa, ele vai apagar a posição de lanterna para poder ter o pisca. É muito importante observar que normalmente quando os carros têm um DRL, é muito normal ele apagar o DRL para o pisca. Por quê? O DRL tem uma maior intensidade luminosa. Se você mantivesse o DRL aceso enquanto o pisca está sinalizando, o pisca ficaria com pouco destaque. Então é bastante normal os carros fazerem essa comutação. E lembrando, pessoal, a luz de pisca ela tem que sempre emitir luz âmbar perante a legislação brasileira. Esse carro tem mais uma função no farol auxiliar dianteiro. Eu estou com o farol baixo aceso, mas o farol auxiliar está ligado. Se eu der seta, olha o que acontece. Ele ilumina o farol auxiliar para o lado da seta. Vou dar seta para o outro lado. Olha aí, ele acende o farol auxiliar. Mas também não é só com a seta. Se você virar o volante, ele também aciona o farol para o lado que você está virando o volante. Vamos virar para o outro lado, mesma coisa. Qual é o objetivo disso? É melhorar a iluminação quando você está fazendo uma conversão com o carro. Claro, se o farol auxiliar estiver aceso, ele vai permanecer aceso, mas é um recurso que acaba ajudando no dia a dia. Uma vantagem indiscutível do farol totalmente iluminado em LED, como é aqui no Fastback Abarth,
é a intensidade luminosa. E isso você usa aí uma medição que é em lumens. Aqui ele tem uma intensidade de 1390 lumens. É normal, às vezes, faróis halógenos ficarem abaixo de 1000 lumens de intensidade luminosa. Mas isso se traduz também no alcance. Esse farol tem um alcance máximo de até 175 metros. Muito mais segurança para você dirigir à noite. Aqui a gente também tem um conjunto de lanterna traseiro totalmente iluminado em LED, ou seja, tudo aqui é full LED. Vamos ver funcionando. Começando pela posição de lanterna, luz de freio totalmente em LED, luz de pisca também em LED, e nesse carro até mesmo a luz de ré é em LED, formando um conjunto muito mais preciso e com melhor iluminação. Esse carro também tem um farol automático, então vamos entender como tudo isso funciona. Essa posição aqui da alavanca no zero está desligado. Quando você põe aqui nesse símbolo, você tem aqui o farol baixo ligado. Se você quiser o farol alto, você vai empurrar a alavanca para frente e aí lá no painel você vai ter indicação azul que o farol alto está acionado. E o farol alto automático? Pois bem, você coloca a alavanca aqui na posição normal e gira até essa posição aqui, que tem o símbolo do azinho no meio. Porém, o farol baixo está ligado lá na frente, o farol alto não está ligado. Empurrando a alavanca para frente, aí ele vai acionar o sistema do farol alto automático. Ele já está ativo, porém o farol baixo está acionado sem o farol alto. Quando é que ele vai ligar o farol alto? Utilizando a câmera que está aqui atrás do espelho que filma a pista, quando você estiver andando com o carro, essa câmera vai entender o que está acontecendo na frente do carro. Se ela não perceber nenhum veículo à sua frente ou na contramão, aí ela vai comutar automaticamente o farol alto. Percebeu o trânsito? Vai desligar. Então, para o farol alto automático funcionar, você tem que usar a posição correta aqui de indicação e com a alavanca para frente com o indicador no painel, senão ele não funciona. Recurso bastante útil é um LED que tem aqui sob o espelho lateral. O carro está trancado, no momento que você destranca o carro, ele acende esse LED, iluminando essa região aqui na lateral do veículo. Inclusive, olha só, ele já estende o espelho também para deixar a iluminação ainda melhor. Então você parou o carro em um lugar muito escuro, de repente tem poça de água, lama, alguma coisa ao lado do carro, você vai conseguir ver com essa iluminação, até mesmo um degrau ou um buraco. No momento que você tranca o carro, ele apaga a iluminação. Destrancou novamente, ele faz a iluminação. Agora, imagine que o carro está trancado, né? Você está com a chave, o carro está trancado, você vai chegar aqui, vai colocar a mão na maçaneta, olha aí, ele automaticamente já faz essa iluminação também. Isso é um equipamento de série nesse veículo. Essa unidade está com um acessório muito legal que você coloca na concessionária. Olha que interessante. Quando você abre a porta do carro, existe um LED com sistema de projetor que coloca aí o símbolo da Abarth ali na parte de baixo. Claro, é um charme a mais, ajuda também na iluminação, mas certamente fica muito diferente. Então as duas portas dianteiras têm esse sistema de projetor aí com o símbolo da Abarth. Também acessório esse carro tá com a iluminação aqui na região dos pés. Tá vendo? Então toda vez que você abre a porta e o projetor faz a iluminação no chão, você também tem aqui essa iluminação na região dos pés. Geralmente carros de categoria premium, né, trazem isso de série, mas aqui no Fastback Abarth é um acessório que você coloca na concessionária. Antes da gente fazer o nosso teste de farol, tanto estático quanto dinâmico, você precisa saber se o farol está bem ajustado. E uma coisa que falta aqui no Fastback é aquele ajuste elétrico da altura do facho do farol. A gente já mostrou isso várias vezes no canal, em vários veículos, mas infelizmente o Fastback não tem esse recurso. Mas olha só, todo farol, independente de ter aquele ajuste elétrico de altura do facho, ele também permite um ajuste mecânico do facho aqui na frente. Então o farol tem um ajuste de altura e um ajuste lateral também para ver se o facho, né, está centralizado, se ele está muito aberto ou se ele está muito fechado. Normalmente os carros utilizam dois parafusos aqui na frente, né, o que parece um parafuso, que você vai usar uma chave Phillips para fazer isso. E aqui no Fastback a gente consegue ver exatamente onde está isso. Esse daqui é o parafuso que faz aí o ajuste
lateral do facho, e aqui embaixo você tem um parafuso que faz o ajuste de altura do facho do farol. Agora, vamos mostrar isso aí na prática para vocês, como a história funciona. Farol já ligado, mas aí a gente precisa ver o que está acontecendo ali num ponto de referência na parede. Então aqui a gente tem o farol do lado esquerdo, do lado do motorista, e aqui o farol do lado direito. O bom é que aqui eu tenho uma parede com tijolinhos que dá para inclusive você ver o nível de altura de um facho em relação ao outro. Tem mais um outro detalhe. Se você observar aqui, você vai ver que o farol tem um lado aqui que ele é mais ou menos reta a iluminação e um ponto aqui aonde ele aumenta aqui do lado, tá vendo? Fica inclinado. Nos dois casos é a mesma coisa, a parte reta e a parte inclinada. Por que que isso acontece, pessoal? Porque a gente dirige na estrada do lado direito, do outro lado, às vezes, você pode ter trânsito na contramão. Então o farol é assim justamente para não ofuscar as pessoas que vêm no trânsito contrário. Pelo que a gente está vendo aqui na parede, os dois faróis estão alinhados. Então, eles têm que estar de uma forma que a linha reta de um lado esteja na mesma altura do outro. Mas eu vou mexer nesse ajuste para vocês verem o que acontece quando um farol está desalinhado. Vou mexer aqui no farol do lado do motorista, olha só. Tá vendo aqui? Aqui eu tô abaixando o facho do farol. E girando a chave para o outro lado, eu estou subindo o facho do farol. Não deve ficar nem mais alto, nem mais baixo. Você deve colocar a linha de modo que a iluminação dos dois lados estejam no mesmo nível, que é exatamente como estava. Você também pode mexer na abertura do farol, e aí no caso a gente tem que olhar aquela parte mais inclinada. O do motorista, olha só, aqui eu estou fechando o facho, jogando o facho mais para o centro. E aqui eu estou abrindo o facho, estou jogando o facho mais para fora. Mas como é que eu sei a posição correta? Bom, pessoal, aqui no meu caso especificamente, a posição correta vai ser essa daqui. Por que que eu sei isso? Veja bem, quando eu alinho o carro aqui, eu tenho a referência do meu piso. Então eu tenho aqui as lajotas que estão aí totalmente perpendiculares ao carro, né? Então eu sei que esse facho aqui, considerando o alinhamento do farol, ele tem que estar na mesma linha do farol aqui. Se ele tiver um pouco mais para dentro, pelo alinhamento do chão, eu sei que ele está muito fechado. Se ele tiver muito para fora, eu também sei que ele está aberto. Claro, isso aqui existem equipamentos para você fazer isso, inclusive nas concessionárias, que ele já tem toda essa compensação. Mas você consegue fazer na sua casa, depois de um pouquinho de tentativa e erro, e depois que você faz o ajuste, é importante você andar com o carro para ver se o farol está realmente nivelado, se ele não está ofuscando carros que vêm na contramão, ou se ele não está muito baixo, de modo a você não conseguir enxergar direito objetos um pouco mais distantes. Agora vamos para o nosso teste estático. Essa posição que vocês estão vendo aqui é o DRL, vamos ligar o farol baixo. Como eu expliquei para vocês, esse farol não tem ajuste elétrico do facho, né? Então é a posição fixa. Aí nós temos aqui o farol alto. Quando a gente faz do farol baixo para o farol alto, a gente percebe que não tem área de sombra, né? O farol baixo, o farol alto, você tem uma continuidade. Inclusive dessa vez a gente deixou um carro lá em cima, pra você ver bem a diferença aqui, ó. O farol baixo, o carro praticamente não aparece. Quando a gente coloca o farol alto, aí a gente já começa a ver o carro que está lá em cima, né? E aí nós temos também o farol auxiliar, que é aquele que ilumina mais próximo do carro. Aqui com o farol auxiliar ligado e aqui com o farol auxiliar desligado. A gente percebe que o farol auxiliar, ele ilumina mais aberto, né? Isso é justamente para você conseguir enxergar as faixas de rolamento quando você está numa estrada com condição de neblina. E você consegue usar só o farol auxiliar sem o farol baixo, ó. Aqui com o DRL e aqui só o farol auxiliar. Aí você tem o baixo e o alto. Com todo o conjunto iluminado, você vê que ele é muito bom. A única coisa é que eu senti um pouco de falta de iluminação um pouco mais próxima do carro, quando a gente compara com outros modelos. Mas a gente vai ter que ver isso tudo na prática, dirigindo, se é exatamente isso. Começando o teste dinâmico aqui com o farol, vocês estão vendo que o farol está desligado. A gente tem alguma iluminação de rua, ligando aqui o farol baixo. Você vê que o farol tem uma boa intensidade luminosa e aqui nós temos o farol alto. Mas vamos lá, vamos dirigir o carro agora para ver como é que fica a iluminação aí do farol baixo. Lembrando que essa via que eu estou andando
ela é parcialmente iluminada, né? Então tem áreas que você tem iluminação e áreas que você tem um pouquinho mais de sombra. Mas o fato é que o farol é muito bom. A gente consegue ver que ele tem um bom contraste, ilumina a região aí das laterais do carro com uma qualidade muito boa. Agora aqui a gente tem uma parte molhada na pista e aqui nós vamos ter uma área mais escura, né? A vegetação não deixa a iluminação de rua chegar muito bem. Mas olha como o farol é bom. A gente percebe na área de sombra que quando a gente tem a transição da sombra para a luz e da luz para a sombra, o farol é muito bom. Tem uma intensidade luminosa efetivamente muito boa. Então em área urbana, a gente pode dizer que esse farol aqui é bastante eficiente. Hora de pegar aqui um trecho de estrada, usando o farol baixo. Vamos usar aqui o farol auxiliar. A gente consegue ver que tem uma diferença muito boa, sem o farol auxiliar com o farol auxiliar. Então, a região da lateral do carro, ela fica efetivamente mais iluminada. E aqui, que é uma via com muito menos iluminação do que aquela que a gente estava em área urbana, o farol ainda faz mais diferença. A gente percebe que ele é bastante forte. A região central dele também bem homogênea. Bom destaque aí das faixas. Os refletivos, né, que a gente também chama aí de olhos de gato na pista, você consegue ver que tem um bom destaque. E agora a gente está voltando novamente aqui para uma área parcialmente iluminada. Mas o farol também se mostra muito bom aqui. Agora um trecho de rodovia sem iluminação. Aqui também o farol se mostra muito bom. Ainda mais essa rodovia, que apesar de ser pista dupla, a gente tem uma quantidade considerável aí de curvas. Não é uma rodovia completamente reta. E a iluminação é boa, não só na pista onde eu estou dirigindo, na minha faixa de rolamento, mas também a gente consegue ver a região do acostamento e a pista do lado esquerdo. Aqui nós temos o farol auxiliar desligado. Quando a gente liga o farol auxiliar ou o farol de neblina, a gente percebe que a iluminação lateral acaba melhorando bastante. Além até mesmo da região mais próxima do carro também ganha mais iluminação. E nós não temos aqui áreas de sombra. Se a gente comparar aí com um farol halógeno, a gente percebe que esse farol ele é bem mais eficiente. Agora a gente está chegando aqui do lado de um outro veículo que tem um farol halógeno. Vamos dar uma olhada na diferença aí dos dois carros, olha só. Você percebe que o farol em LED do Fastback tem muito mais destaque do que o carro que vai na pista ao lado. Então se mostra um farol também muito bom nessa situação aqui de rodovia. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.